Olá, muito boa noite para você. Hoje eu vou ensinar para você uma estratégia para você lidar com as emoções difíceis, aquelas emoções desconfortáveis. Sabe aquelas emoções que a gente não gosta de sentir, que a gente tenta evitar? Como, por exemplo, ansiedade, como, por exemplo, medo, como, por exemplo, tristeza, né? Essas estratégias vão ajudar você a ter mais inteligência emocional e a lidar melhor com esse tipo de emoção. Por que eu estou falando isso? Porque essas emoções fazem parte da vida, né? A gente, por mais estabilizado, por mais controlado que você seja, vez ou outra você vai precisar lidar com uma situação em que você vai estar sentindo medo, sentindo ansiedade, sentindo tristeza profunda, sentindo decepção, frustração ou uma raiva, sabe? Daquela raiva, tem algumas pessoas que têm um estopim curto, né? A raiva vem de uma hora para outra e muitas vezes o que acontece? Por não saber lidar com essas emoções, as pessoas acabam reagindo de uma forma que traz mais problema. Vou dar um exemplo simples para você. Uma pessoa que fica com raiva, ela acaba agredindo outra, ou xingando, ofendendo verbalmente, muitas relações até terminam ou ficam profundamente desgastadas por essa dificuldade de saber como lidar com essa reação, né? Então hoje eu vou passar uma estratégia para você que pode ajudar. Só para situar você aqui, não sei se você está no canal pela primeira vez, se você já viu outros vídeos, se você não me conhece, eu sou Juju Lima, eu sou psicóloga, toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E você vai perceber que tem muitos vídeos longos, mais de 30 minutos, né? Eu já fiz muitas lives, mais de 70 lives, então tem muitos vídeos longos. Nem todos esses vídeos estão aqui no canal. Muitos saem do ar e ficam no grupo do Telegram. Então, se você sentir falta de algum, olhar pela numeração e não conseguir situar, saibam que estão no grupo do Telegram. Lá ficam os vídeos e eu coloco também conteúdos adicionais que eu acho que pode ajudar as pessoas que estão participando do grupo, ok? Agora, esse vídeo não vai durar 30 minutos, porque eu tô fazendo um teste, né? Vou começar a fazer uns vídeos mais curtos, porque eu sei que às vezes a pessoa não tem tempo para ver um vídeo de 40, 50 minutos. Vou fazer uns vídeos mais curtinhos, então seriam várias estratégias que eu poderia passar para você num vídeo só. Mas como isso ia demorar muito, eu vou fazer uma sequência de vídeos. Cada vídeo eu vou colocar uma estratégia. Se você tá vendo esse vídeo, essa vai ser a primeira estratégia, mas fique sabendo que vão ter outras que vão vir na sequência desse vídeo e que eu acho que podem ajudar você. Tenho certeza que vão ajudar você a ter mais inteligência emocional. São coisas que as pessoas que têm inteligência emocional colocam em prática, eu coloco em prática, meus pacientes colocam em prática, então eu acredito muito que pode ajudar você, ok? Então, como eu falei para vocês, é super importante a gente ter inteligência emocional. Se você for olhar aqui no canal, né, o tema é psicologia e emagrecimento, né? Por que emagrecimento? Porque eu acredito que muitas das vezes que as pessoas têm dificuldade para perder peso, né, acabam comendo de uma forma exagerada, isso está estritamente ligado à parte emocional, né? A população do mundo está ficando cada vez mais acima do peso. Isso não é só consequência de um estilo de vida que mudou radicalmente nos últimos anos. Isso também é consequência da parte emocional. E o que acontece, muitas pessoas acabam descontando na comida. A comida não é a única forma de você descontar essas emoções que são desconfortáveis, aversivas, que são difíceis de sentir. Tem outras pessoas que descontam, sei lá, em cigarro, em bebida, compram compulsivamente. Então eu resolvi fazer essa sequência de vídeos para vocês com várias estratégias, porque eu acredito que isso vai ajudar todo mundo. As pessoas que não conseguem lidar com as emoções e acabam descontando na comida, né, que é um público que me procura. As pessoas também que têm dificuldade para ter inteligência emocional nas suas relações, às vezes no trabalho, às vezes no casamento, às vezes nas amizades, na família. Então, acredito que vai beneficiar todo mundo, ok? Essas estratégias são muito importantes e o que eu quero dizer com isso? Não, se você está aqui, né, e já está pensando, então eu vou parar de sentir raiva, eu vou parar de sentir ansiedade, não é isso. As emoções, elas vêm e vão, elas surgem às vezes de repente, uma lembrança, um evento, uma cena numa televisão, às vezes faz você sentir medo, ansiedade, raiva, você fica emputecido. Então a gente não tem muito controle sobre o que a gente sente. Então, sobre o que a gente tem controle? Naquilo que a gente faz. Você tem o direito de sentir o que você quiser. Raiva, inveja, ciúmes. As emoções, elas têm essa permissão de existir. Então, não tente abafar as emoções. Porque reprimir as emoções pode ter um efeito contrário.
Vou até fazer outra live depois, né, outro vídeo para explicar isso em mais detalhes, para não ocupar muito tempo desse vídeo. Mas eu quis abrir esse parênteses só para você entender o seguinte, que essas estratégias vão ajudar você a lidar com as emoções, mas elas não têm o objetivo de reprimir, de impedir que você sinta o que você está sentindo, ok? Então, não importa o que você esteja sentindo, primeira condição para você aplicar essas estratégias, permita-se sentir o que quer que seja, ok? Deixem as emoções surgirem, porque você tentar inibir, tentar reprimir pode ter o efeito contrário. Primeira condição. Então, vamos passar aqui para a primeira estratégia. A primeira estratégia para você tentar lidar com as emoções de uma forma diferente, ou seja, reagir a elas de uma forma diferente, é uma estratégia que vai atuar diretamente na situação. Você vai escolher, você vai selecionar a situação com a qual você vai envolver. Atenção, essa estratégia não é sempre que você vai poder usar, ok? Nem todas as pessoas vão poder essa estratégia e nem sempre você vai poder usar essa estratégia. Eu vou explicar para você por quê. Primeiro, eu vou explicar o que é, depois eu vou esclarecer para você em que situações você vai usar, em que situações você não deve usar, tá bom? É só a primeira estratégia de uma sequência que vai vir aí nos próximos vídeos. Imagine que você entra em discussões de política, por exemplo, e você tenta manifestar o seu ponto de vista, isso é típico, né? Vai chegar a época das eleições ano que vem e vai começar discussões intermináveis sobre política. Se você sabe que esse tipo de discussão te deixa profundamente emputecido, enraivecido e que você, por vezes, se desentende com as pessoas, fica com raiva, fica ruminando aquelas discussões ou fica tentando fazer as pessoas entenderem o seu ponto de vista, muitas vezes não entende, esse é um tipo de situação que você pode evitar se envolver. Simplesmente não entre em discussões sobre política. Quando você evita esse tipo de situação, você está estrategicamente escolhendo as situações nas quais você vai envolver, que vão desencadear em você emoções difíceis, né? Algumas situações, como eu falei para vocês, não é que você vai poder evitar todo tipo de situação que causa desconforto. Não é isso. Tem algumas situações até que são importantes para o seu desenvolvimento como pessoa. Quer ver um exemplo? Se você tiver que apresentar um trabalho numa reunião, no seu trabalho, apresentar um projeto, se você tiver receio, medo de falar em público, se você se sentir ansioso, eu acho que todo mundo se sente um pouco ansioso nesse tipo de situação, né? Mas muitas vezes daquilo depende de uma promoção. Então é um tipo de desconforto que você vai ter que aceitar, você não vai poder fugir disso. Ou, vamos supor, você tem um problema, né? Tem uma discussão com alguém importante na sua vida, com um amigo, teve um desentendimento, e você vai ter que ir para aquela típica DR, né? Discutir a relação, que é uma situação difícil, ninguém gosta de DR, a gente, né, às vezes vai pisando em ovos para esse tipo de situação. Agora, por causa disso, você vai evitar a DR? Não, porque às vezes a DR é o que vai ajudar você a colocar os pontos os pingos nos is e resgatar aquela relação. Então, atenção quanto ao uso dessa primeira estratégia. Você vai escolher a situação, mas não é toda a situação que você vai poder evitar se envolver, ok? Aí você me pergunta, mas Juju, tá bom, eu vou escolher a situação. Política, beleza. Eu não preciso participar desse tipo de discussão. Isso se você não precisar mesmo, né? Porque imagina que você trabalha no partido ou que você precisa se envolver com esse tipo de assunto, até no trabalho, não é o seu caso, tá? Mas se você identifica que aquela situação não tem nada a acrescentar na sua vida, ou seja, é absolutamente desnecessária, só está gerando desgaste, porque você não está convencendo a pessoa não está te convencendo, enfim. Se você identificou que é uma situação que não vai agregar em nada na sua vida, esse é um tipo de situação que você pode evitar. Você pode simplesmente não se envolver nesse tipo de discussão sobre política, por exemplo. Quer ver um outro agora eu vou dar um exemplo positivo, né? Porque esse é um exemplo que você vai escolher uma situação que gera emoções negativas, difíceis e que você vai evitar. Mas da mesma forma, você pode buscar aquelas situações que geram emoções positivas em você, para aumentar o seu engajamento, para aumentar a sua motivação. As pessoas que são habilidosas, né, que são estratégicas para escolher a situação,
elas podem, inclusive, ter mais controle, né, com mais controle entre aspas, do que elas sentem, porque elas buscam as situações que desencadeiam as emoções positivas e elas evitam aquelas situações que despertam emoções negativas e situações que são desnecessárias, como essa que eu acabei de falar. Vou dar um exemplo de situação positiva. Imagina que você se sente desmotivado para participar de qualquer coisa, para emagrecer. Vamos usar o exemplo do emagrecimento, né? Já que esse canal é psicologia e emagrecimento. Imagine que você esteja desanimado de emagrecer, já tentou várias vezes, não consegue, e não sente que tem disciplina para isso, não acredita mais em você, ok? Você já está vivendo com essas emoções negativas, né? Essas emoções difíceis. O que você pode fazer usando essa estratégia para tentar mudar um pouco esse quadro emocional, né? Essa situação, esse mundo emocional que já está tomando conta de você? Você pode buscar situações que despertem as emoções positivas associadas a isso. Por exemplo, no finalzinho de maio, 31 de maio, eu fiz um desafio, né? Um desafio para você ser mais saudável e mais feliz. Participar de grupos, por exemplo, é um exemplo típico dessa estratégia. Você busca grupos que vão te motivar, a interação com as pessoas, a troca de experiência, a troca de dicas, né? Isso pode desencadear emoções positivas, pode aumentar a sua motivação, pode ajudar você a acreditar mais em você, pode ajudar você a pensar numa estratégia que você não tinha pensado antes, pode ajudar você a mudar os seus hábitos, né? Desafios, grupos são muito bons nisso. Tem pessoas que buscam grupos para os mais variados tipos, né? Inclusive no contexto clínico também, tem grupos de ansiedade, tem grupos de depressão, tem grupos de idosos, né? As pessoas que têm dificuldades com alcoolismo buscam um grupo, né? O AA. Então é um contexto que vai dar um apoio, vai dar um suporte. É um exemplo que você pode escolher uma situação que vai desencadear emoções positivas em você, comprometimento, motivação, engajamento, disciplina, ok? Então, esses são os exemplos de contextos que você pode escolher a situação. São exemplos que você pode estudar usar essa primeira estratégia, que é escolher a situação que vai mudar o que você está sentindo em relação a ela. Agora, eu não vou me estender muito nesse vídeo, né? Que eu já disse que eu ia tentar fazer os vídeos mais curtos. Para um pouquinho agora e pensa na sua vida. Pensa naquelas emoções mais desconfortáveis, naquelas mais difíceis, né? Raiva, ansiedade, medo, tristeza, decepção. Pense nas situações em que você sente isso com mais frequência. Tem situações que você não vai ter controle nenhum, que você vai ter que fazem parte da sua vida, né? Que você não tem como mudar, não tem como evitar essas situações. Agora, faz esse exercício, pensa se tem alguma situação que desencadeia uma emoção dessa e você pode evitar. Se você identificar alguma situação desnecessária, como essa que eu falei, do contexto de política, de discussão política, veja se você pode evitar. Faz esse exercício, não se envolva com isso. Não se envolva nesse tipo de discussão. Nem todas as situações você pode evitar. Para isso vão ter outras estratégias que eu vou passar nos vídeos que vão vir em seguida aí nas próximas semanas, tá? Mas se você identificou uma situação como essa, que você pode evitar e que está te desgastando emocionalmente, evita. Faz também esse exercício ao contrário. Se você percebe que tem situações que você pode escolher, tem contextos que podem ajudar você a resgatar as emoções positivas, por que não buscar? Faz um teste, experimenta, entra no grupo, se envolve, ou começa a assistir um canal, de repente alguém que te segue, né? Eu sei que tem muitas pessoas no Instagram, no YouTube, tem muitas pessoas que buscam esse tipo de conteúdo para se motivar, né? Eu aqui estou produzindo conteúdo para tentar agregar alguma coisa na sua vida, né? Como eu, tem várias outras pessoas. Então, busque conhecimento, assista vídeo, siga pessoas que te inspirem. Isso é importante. A gente está vivendo num mundo com uma enxurrada, né, de conteúdo nas mídias, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Algumas vezes a gente vê, né, a grama do vizinho sempre mais verde e acha que a nossa vida está pior que a de todo mundo. Eu queria deixar um alerta para você buscar aqueles conteúdos que te inspirem, que te motivem, que façam você acreditar mais em você, que façam você ter ânimo, né, de estar sempre evoluindo, mudando a sua vida, tendo mais saúde. Então, selecione. O que você está fazendo com isso? Você está selecionando as situações que despertam em você emoções positivas. Se tem algum canal, algum conteúdo que você olha e você não gosta, que aquilo não agrega nada na sua vida, para de seguir.
para de seguir. Eu, por exemplo, como eu uso isso na minha vida, já encerrando o vídeo, eu evito ver notícias no jornal, notícias sobre tragédias, catástrofes. Eu busco só aquelas informações absolutamente necessárias. Por quê? Porque quando eu vejo, né, assim, a gente teve vários exemplos esse ano, a gente está sendo tão bombardeado com tanta notícia ruim, e às vezes tem notícias de violências contra crianças, e aquilo mexe comigo profundamente, assim, às vezes até eu acordo de noite, no meio da noite, eu me lembro daquilo, né? Então, e não tem nada que eu possa fazer por aquela criança, por exemplo, que foi vítima de violência. Já aconteceu. O que eu posso, assim, não tem nada que eu possa fazer em relação a ela, não sei, sei lá, rezar, orar, ou me envolver com projetos, talvez, para ajudar, como eu faço, né? Para ajudar crianças que são vítimas de violência doméstica, né? Você tem um certo poder de ação nisso. Você pode fazer alguma coisa, mas é muito limitado, entende? Você ficar se expondo a esse tipo de notícia vai só diminuir o nível da sua energia mental, vai te deprimir, vai diminuir o nível da sua energia emocional até, desencadear um monte de emoções difíceis que podem comprometer a sua vida no seu dia a dia, na sua rotina. É uma coisa que eu faço. Dei aqui alguns exemplos de como você pode usar. Já passei um para casa para você pensar no seu caso, o que você pode fazer, ok? E coloque em prática. Depois você me conta qual estratégia você usou ou não, tá bom? Espero que tenha sido útil. Essa foi a primeira estratégia, que é selecionar a situação. Vou passar outras, porque nem sempre a gente pode escolher a situação, né? Nem sempre a gente pode evitar situações ruins, enfim. Então, tem outras estratégias para aumentar a inteligência emocional que eu vou passar nos vídeos que vão vir em seguida, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Aqui você vai ver links também para as minhas outras redes, para o Instagram, para o Facebook. E eu vejo você no próximo vídeo na quinta-feira, tá bom? Tchau, tchau!